Estamos aqui numa edição especial do videocast do Machado Meyer, um evento organizado em homenagem ao mês da consciência negra pelo Comitê de Diversidade e Inclusão do Machado Meyer. O meu nome é Janaína Castro, sou advogada do time tributário do Machado Meyer. Estou aqui com dois convidados incríveis e o objetivo dessa conversa mais que especial é discutir o empreendedorismo sob a ótica jurídica e social, destacando a histórias inspiradoras como a do Ronaro e da Regina. Eu vou tentar ser muito breve na introdução, porque eu acho que o mais importante é que a gente consiga ouvi-los, né? São as estrelas do nosso evento. A Regina Ferreira, ela é CEO da Rutu Casting, CEO e fundadora, né? É uma agência de casting exclusivamente voltada para profissionais negros, criada com o propósito de transformar o mercado de eventos audiovisual por dentro. Antes de empreender, trabalhou como caixa de supermercado, modelo, promotora de eventos e assistente de produção. A sua jornada é marcada por determinação e pela busca por inclusão. Ela tem os reconhecimentos recentes, o LinkedIn Top Voice, presença confirmada no Festival de Cannes Lions 2025, bem chique, né? Eleita por 3 anos consecutivos entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg. Propósito da Regina defender a reparação social, a força da coletividade e a ancestralidade como norte. A Rutu Casting já trabalhou com grandes marcas e busca criar oportunidades reais para talentos negros. O Ronaro é um fundador do projeto social Ubuntu Café. Ele é um barista, empreendedor social, reconhecido pela Forbes Under the 30 e membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. É um mineiro, né? Faz sentido agora, né? Com um projeto de café criado pela avó, enfrentou desafios pessoais e encontrou no café uma ferramenta de transformação social. Ele iniciou no setor administrativo de uma cafeteria em 2019 e se tornou em referência em educação sobre o café. Fundador do projeto social Boto Café em 2022, que oferece formação gratuita para jovens de periferias com foco em barismo e oportunidade de mercado de café especiais. Impacto. O impacto do trabalho do Ronaro é perceptível a partir dos milhares de pessoas impactadas pelos projetos sociais, como voltados para a gastronomia, como é o caso do Ubuntu. Atua como consultor para grandes empresas e ministra palestras sobre empreendedorismo social e carreira no setor de café. Os reconhecimentos recentes do Ronaro que a gente pode citar os destaques em eventos nacionais, como a feira ES Mais Café. Tem como meta expandir o projeto para outras regiões do Brasil, criando restaurantes e escolas. Bom, gente, muito obrigada por estarem aqui. Como eu já iniciei, estou muito feliz em recebê-los. Queria começar para a gente falar um pouquinho sobre a trajetória pessoal e profissional de ambos. E queria perguntar primeiro para você, Regina, como que surgiu a ideia do Rutu Casting? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder conectar com o Ronaro também, e poder contar um pouco da minha trajetória para vocês. Bom, a AutoCasting ela vem de 2 coisas, né, o incômodo e a possibilidade, desse encontro de incômodo e possibilidade. O incômodo quando eu trabalhava como promotora e assistente de produção, era o incômodo de ser a única, uma das poucas mulheres negras, nas ativações de marca, ou numa campanha, ou num set de filmagem. E, ao mesmo tempo, né, eu moro aqui em São Paulo há quase 15 anos, né, eu sou nascida e criada no Guarujá, então a Rutu vai completar 7 anos em abril de 2026, mas a construção da Rutu vem de todos esses anos vivendo e morando aqui em São Paulo, e sentindo esse incômodo de ser uma das únicas negras nesses espaços de trabalho. Ao mesmo tempo que eu também acabei me conectando a muitos profissionais negros, né, nessa trajetória. Então conheci profissionais negros,
extremamente competentes, comprometidos, dedicados, mas que também não estavam sendo contratados por ter uma outra pessoa negra nessa ativação ou nessa campanha. Então, isso foi algo que me incomodou muito nessa minha trajetória enquanto promotora de eventos e assistente de produção. Então, eu vi, através desses contatos que eu fiz durante esses anos, a possibilidade de tentar mudar essa estrutura, né. Eu tentei isso antes da criação da Rutu, mas eu percebi que eu precisava, ao invés de ficar tentando bater nas portas, criar uma porta, né. Então eu criei essa porta de entrada para profissionais negros dentro da publicidade de eventos. Eh a Rutu também, o nome da Rutu vem de uma história de conflito muito triste, né, de uma história de conflito entre 2 grupos étnicos, de Ruanda, né, os Tutsis e Hutus. E essa história também, veio com estereótipo, né, de que as pessoas negras são conflituosas, são raivosas, não criaram nada, e essa estratégia que foi imposta lá, que é dividir para dominar, é uma estratégia que é usada hoje em dia também. Então, eu quis ressignificar essa história e tentar unir para fortalecer, né. Então a gente tem umas frases que a gente fala na Rutu, que é: "Rutu é sobre juntar, é sobre juntar novamente". Quando a gente se junta, a gente se fortalece. Para que a gente possa, a Rutu se tornar esse ecossistema de profissionais negros e esse ponto de encontro, de fortalecimento, para que a gente possa mudar essas estruturas já impostas no mercado, né, e começar a mudar de dentro para fora. Ah, não, que legal. Eu ia justamente perguntar, obviamente eu dei uma lida no site, né, para saber, procurei conhecer, o trabalho da Rutu, mas eu ia justamente perguntar qual que era a origem do nome, né, e o porquê dessa escolha que em algumas situações, né, a depender do leitor, né, pode estar essa interpretação, não, como você bem colocou, em que a ideia era transformar, né, e compreendendo, né, todo o histórico e o passado, a ancestralidade das pessoas negras, como que trazer um novo olhar para um conflito, né, tão triste e ressignificando isso, criando essa potência. Acho que é muito bacana também, Regina, quando você diz que a criação da Rutu vem por meio de incômodo e possibilidade. Eu acho que esse soco no estômago, vamos dizer assim, que todos nós sentimos quando entramos em alguns lugares em que somos as únicas pessoas negras ou as pessoas negras estão ocupando espaços é, que talvez não estejam ocupando os espaços que a gente acredita que nós temos todos potência. E dentro de todo esse contexto, assim, queria que você contasse também um pouquinho quais são os principais desafios que você enfrentou e tem enfrentado, enfrenta, como uma mulher negra no mercado de moda e de publicidade. Os desafios são muitos, né. Sou uma mulher negra, né, com dread, tatuada, à frente de uma agência, cobrando contratos, fazendo contraproposta, lutando por práticas mais, eh, respeitosas para esses profissionais e querendo também, estando à frente do elenco, né, fazendo esse intermédio do elenco, mas também querendo provocar as empresas e marcas, a ter pessoas pretas dentro dessas marcas, mas em posição de tomada de decisão, né. Então, quando eu coloco essas minhas diretrizes, esse meu caminho, né, a Rutu vem muito da minha vivência enquanto mulher negra e profissional negra, nos espaços de trabalho. Então, quando eu uso essa minha vivência, as coisas que eu passei, para que o elenco não passe por isso também, é um pouco mais é diferente, né, de um homem branco estar dizendo a mesma coisa e eu, uma mulher negra à frente de uma agência de casting exclusivamente negro, estar dizendo isso. Então são desafios,
tem também o apagamento, muitas vezes, né, da gente fazer essa ponte entre o elenco e a campanha, pesquisar o elenco, cuidar desse elenco, preparar esse elenco e muitas vezes não ter o nome da agência, e não só da agência, né, dos profissionais de beleza, do catering, de todos os profissionais envolvidos nesse projeto, para que esse projeto acontecesse. Então, muitas vezes a gente fica sabendo de premiações muito sem querer, pela internet, ou vejo alguma matéria, caramba, essa campanha eu participei, eu nem sabia que ela estava concorrendo a uma premiação. Então são desafios, né, você, não ter acesso a crédito, não ter acesso a investimento, você começar com muito medo, com muita incerteza, né, que eu acho que nós empreendedores, a gente sempre inicia muito nesse intuito de resolver um problema, né, e muitas vezes não é um problema só nosso, é um problema nosso, da nossa família, de quem está à nossa volta. Então, eu fui aprendendo no meio do caminho, com os desafios, eu fui amadurecendo profissionalmente. Então, aprender sobre imposto, sobre contratos, sobre as partes burocráticas de cada empresa que a gente trabalha, eh, entender coisas que não eram do meu dia a dia, né, enquanto promotora que estava ali na rua, ou que estava trabalhando num restaurante como hostess. Então, foram muitos desafios, mas esses desafios eu fui também tentando, né, sempre ver o lado bom ou tentando ressignificar mais uma vez, né. Não dá para romantizar os desafios, mas tentando usar isso como um crescimento pessoal e profissional. Então, essa gama de elenco, de profissionais e de clientes também não foram contatos que, né, caíram do céu, e teve esse desafio também de ir, não só conectando com essas marcas e empresas, mas também fidelizar esses clientes, né. Então, eu acho que a falta de acesso, a falta de outros profissionais também do outro lado, né, na hora que a gente vai entrar em contato com essas empresas, prejudica muito o nosso trabalho, né, isso já coloca a gente, já é um desafio enorme, porque você fala: "Aquilo ali não é para mim, aquele lugar não é para mim, eu não vou conseguir chegar ali". Então, a partir do momento que tem uma pessoa negra em posição de tomada de decisão do outro lado e puxa a gente: "Olha", e rever também os processos internos: "Olha, você é uma empresa menor, mas você tem total capacidade de atender essa empresa grande, essa multinacional. A gente vai rever aqui internamente, né?". Então, são desafios que a gente vai tendo ao longo do caminho, né? Do empreender e do decidir também. A Rutu demorou quase 2 anos para sair do papel. Eu queria que o nome tivesse conexão com o trabalho. Quando as pessoas lessem o nome, elas entendessem. Tudo, né? A arte, como criar os textos, como se colocar no mercado à frente de uma empresa, como comunicar de forma institucional. Então, tudo isso foram desafios, que foram acontecendo ao longo do tempo, e também os questionamentos, né, eu tenho até alguns artigos no LinkedIn, e eu tenho um que eu trago até uma mensagem de uma provável cliente, que é perguntando se eu não tinha um casting mais diverso, né, se eu só contratava pessoas negras. E aí você vê que ainda há um problema, né, em ter um cast exclusivamente negro, em ter uma campanha totalmente focada em pessoas negras, mas e esse também é um desafio, que é mostrar para o mercado que nós somos profissionais bons, capacitados, competentes, comprometidos, mas que a gente não pode esperar as datas comemorativas ou determinadas datas para a gente trabalhar. Então, eu já assinei campanhas de beleza, de cabelo, maquiagem, mas eu também quero assinar uma campanha de uma marca de carro, de médicos, falar de outros temas, e esse é um desafio muito grande, né? Porque aí acaba que o mercado foca na gente sempre nesses momentos e esquece da gente no restante dos meses, né? Então, é um desafio também mostrar para o mercado que a gente está aqui todos os dias trabalhando
e que a gente pode falar de tudo, né? De tudo quanto é tema, que envolva publicidade, eventos, entretenimento. Regina, é incrível, assim, eu acho que você trouxe vários pontos muito relevantes. O primeiro deles se conecta muito com a com a minha próxima pergunta, que estava relacionada, né, ao papel da representatividade na sua trajetória. Quando você coloca o quão positivo e o quão gera impacto, né, em um círculo virtuoso, quando se tem um outro profissional negro do outro lado, na empresa que você está sendo contratada, como que e também não só desse aspecto, né? Como encontrar representatividade do outro lado, mas também como que essa representatividade te inspirou e te inspira ao longo dessa sua trajetória. Bom, quando a gente fala de representatividade, eu acho que tem uma importância muito grande, no incentivo a outros profissionais também a ou estarem em espaços que dificilmente a gente vê pessoas negras, ou até mesmo a criar o seu próprio negócio, né. Então, quando eu falo de representatividade, eu não estou só falando de quem está protagonizando uma campanha, né, de quem está ali na foto, de quem está no post, de quem está no vídeo que vai ser, eh, divulgado. Estou falando também novamente, de ter pessoas pretas em lugares de decisão. Eu tenho um casting exclusivamente negro, né, eu tenho uma pesquisa de elenco de profissionais, porque eu também gosto de pesquisar, eu gosto de conhecer pessoas, gosto de me conectar. Mas eu não quero que isso se restrinja ao elenco, a diversidade não se restringe ao elenco, né. A diversidade ela entra quando a gente muda as práticas do mercado, quando a gente muda as práticas de contratação e de permanência desses profissionais negros dentro dos espaços, principalmente administrativos, né, que é um lugar extremamente eh, embranquecido, masculino. Então, eh, eu acho que a representatividade tem esse lugar de provocar e de incentivar. Então, quando alguém fala para mim e eu me vejo também nesse lugar de representatividade, até para quem está chegando agora, né, quando alguém fala: "Rê, eu comecei a modelar porque eu vi a Rutu, consegui só pro eu só consegui trabalhar em uma campanha depois de eu ter entrado pra Rutu", ou eu comecei a empreender por ter conhecido o trabalho da Rutu. Isso mostra, o quanto eu também estar à frente de uma agência enquanto uma líder, uma mulher negra, também se torna um lugar de referência, né, e de incentivo a outras pessoas negras a caminhar junto comigo, é o que eu quero, né, trazer cada vez mais profissionais para o mercado, né, para os lugares que eu circulo, eu não tem como eu chegar nos lugares e não fazer o teste do pescoço, é impossível. Então eu quero também que as marcas, os grupos que de fato olham para esse tema, eles também façam esse exercício, né, de olhar para o lado, de perceber quem são as pessoas que estão nos cargos de liderança, ou em cargos que muitas vezes as pessoas não respeitam tanto, né, mas que são essenciais também para o funcionamento das empresas, do mundo, né, no caso. Então acho que a representatividade ela tem uma importância muito grande, mas ela precisa ser estar aliada também de práticas, né, de práticas construtivas, desse exercício de olhar mesmo para esse profissional, até para que, nossa, contratamos profissionais negros em determinada empresa, estamos com essas vagas afirmativas. Mas qual é a prática para se manter esse profissional, para que esse profissional se mantenha nessa empresa e possa crescer? Porque esse profissional, ele passa por diversas violências a partir do momento que ele acorda. Né, ele abriu o olho, ele vai pegar o telefone, ele vai ser, né, quando a gente vê as coisas que acontecem no mundo, é como se acontecesse com a gente também, então, o trajeto, pegar o ônibus, pegar a condução, o que acontece nesse trajeto até chegar nessa empresa, como que ele é tratado dentro dessa empresa, a volta, tudo isso precisa ser considerado para que a gente consiga fazer com que esses profissionais permaneçam. E aí, mais uma vez, para esse profissional permanecer, ele precisa se ver nesse lugar, né. Sem dúvida, eu acho que é muito importante quando você coloca que
a transformação e por uma busca pela igualdade, ela passa de uma posição muito ativa. Para nós, inevitavelmente, a gente está sempre trabalhando, né, e a inércia nunca nos coube, né? Nunca nos foi permitido que ficássemos na inércia. E é muito importante que, né, todas as empresas e todo a nossa sociedade compreenda, né, que se não sairmos da inércia, a gente não transforma. Então, nós precisamos, a gente acredita muito nisso aqui no escritório também, que sem ações concretas, sem intencionalidade, a gente não consegue transformar. Então, a gente precisa mesmo fazer o teste do pescoço. Eu gostei muito quando você disse, né, no início, né, vem de incômodo e possibilidades. Então, a partir do momento em que eu tenho esse incômodo, tá, mas o que que eu posso fazer? Onde eu me insiro, eu posso servir como inspiração, mas eu quero abrir caminho para tantos outros. Então, assim, incrível. Acho que todos nós, né, nos acabamos nos conectando com esses pontos, né, de que não dá para ficar parado, precisamos nos movimentar e trazer, fazer essas provocações. E aí, Ronaro, acho que é muito bacana, assim, dentro dessa conversa. Queria, né, te chamar aqui para conversa, para que você conte um pouquinho também. E são ambientes, né, talvez diversos, né, que a moda e agora, né, na Regina falando da moda e você falando da gastronomia, em especial dos cafés. Então, conta para a gente um pouquinho eh, quais são as questões que você enfrentou, como foi o início da sua trajetória. Divide um pouquinho da sua trajetória conosco, por favor. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado à equipe que está aqui na sala. Você que está escutando a gente. É, é muito importante esses movimentos e são muito estratégicos também. E é uma forma que a gente tem de deixar aí, né, para vocês um pouco do que a gente passou, do que nós enfrentamos, para que vocês consigam aí seguir a trajetória de vocês. Eu sou o Ronaldo Soares, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Contagem, Minas Gerais, mas estou morando em São Paulo já tem 7 anos, que eu mudei em 2019. Acho que as contas são 7 essas, anos. é. E eu vim pra cá através de um incômodo, de um descontentamento, onde eu morava em uma cidade que eu já tinha feito faculdade de enfermagem, tinha estudado música, cantado em casamentos, tinha vendido açaí na rua, cupuaçu, tinha vendido bobô na escola, tinha feito aula de funk, aula de forró, tinha ido para os movimentos culturais, mas também tinha ido para a igreja, aonde eu me construí. E aí, no começo de 2019, eu estava mal, estava depressivo. Eu sentia que eu não cabia ali mais. É uma sensação que você quer fugir daquilo, né? E aí, eu tive uma oportunidade de vir morar em São Paulo. Eu passei por um processo de adoção por um convite, né, para ir morar com uma família aos 22 anos de idade. Então esse convite, a família me pegar ali de onde eu estava, ali de um lugar de vulnerabilidade, e me colocar num lugar onde eu tinha acesso a pessoas, ferramentas, oportunidades, foi muito importante. Então, em 2019 eu venho para São Paulo e já consegui um emprego no administrativo de uma cafeteria. E eu entro nessa cafeteria, a primeira imagem que eu tenho era uma barista, uma mulher ali de uns 40 anos, forte, alta, fazendo um café com uma chaleira. E ali tinha é, coreanos, assim, em volta, umas 10 pessoas, e todo mundo, assim, hipnotizado. E ela lá. E eu falei, cara, que show! Tipo, essa mulher tá prendendo a atenção de todo mundo, tá proporcionando uma experiência, gostei disso. É visual, é estético, né, na minha cabeça. Então, eu comecei a trabalhar no administrativo dessa cafeteria, e aí eu fui percebendo que o café ele era uma ferramenta de fazer com que as pessoas te escutassem, de fazer com que você entre nos lugares, porque às vezes o que falta pra gente é estratégia. Não adianta eu ter toda essa vontade, todo esse desejo, se eu não sei como eu vou fluir com isso e como eu vou alcançar o que eu preciso alcançar. Então eu percebi, não, aqui eu tenho uma oportunidade, acho que vai ser legal trabalhar com café, é um mercado de trabalho, é uma coisa também que eu consigo ter fala através disso, que era o que eu precisava. Eu preciso ter um lugar de fala.
como eu vou fazer isso, não importa se é no café, se é na moda, que a Cheirinho. gente somos bons de formas múltiplas, né? A gente empreende, então não importa se eu for abrir uma concessionária, que é de carros, claro que eu vou ter que estudar sobre isso. Mas a gente vai dar conta, a gente vai arrasar, porque faz parte do processo. Então eu comecei a me aproximar da área, fui para a fazenda, tive a oportunidade de estar ao lado dos melhores profissionais que era, né, quando eu comecei no mercado do café. Então, eu tive acesso a muitas coisas, a muitas ferramentas, a muitas pessoas, a estudo. Eu fiz o corre, porque eu tinha um salário só, e aí eu ficava até tarde na cafeteria para poder auxiliar o pessoal na limpeza, nas coisas, para eu poder aprender como que mexe numa máquina. Eu nunca fiz um curso de barista, meus amores. Eu aprendi na operação. Acabava meu expediente, descia, vou ajudar vocês a lavar a louça, eu vou aprender, bora. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então, assim, eu fui construindo a minha formação como profissional, e aí veio o convite do MasterChef, de eu aplicar uma prova de harmonização de comida com café. Eu fui no MasterChef. E aí, assim, nunca fui pra televisão, nunca tinha feito nada assim. Só tava atuando ali como barista, como instrutor, como. Ainda não tinha projeto social nessa época. Só café, mercado de café. Fui pro MasterChef, quase desmaiei, quase passei mal, mas deu certo, entreguei. E aí eu comecei a ver o quanto nós somos bons, o quanto nós já estamos preparados e por causa do medo, da ansiedade, a gente não sabe. Ok. E aí depois do MasterChef veio a Forbes. Eu, n- eu, eu cogitei participar dessa revista, porque lembra do Big Brother, que teve a época do Gil do Vigor? Aí a gente fala de representatividade. Ele foi uma representatividade pra mim. Um gay, né, um homossexual afeminado, que eu falei, eu acho esse cara incrível, acho esse cara, desculpa o linguajar chulo, foda. E ele é um intelectual, ele é um cara muito inteligente. E o fato dele ser afeminado, etc., não vai tirar a credibilidade que ele tem como profissional. E aí ele saiu na Forbes, aí eu lembro que eu comprei essa revista, eu olhei na capa, eu falei, um dia eu vou sair nessa revista. E aí eu acho que no ano seguinte eu recebi uma ligação aqui é da Forbes e você está sendo indicado por muitas pessoas e a gente quer que você saia aqui. E aí foi isso. E a Academia Brasileira também foi a mesma coisa. Eu estive no Congresso Nacional, estive ali, tipo, recebendo medalha, um monte de gente aplaudindo, tipo, a elite intelectual, né, tipo, do país, tendo que reconhecer as minhas faculdades mentais, porque até então eu fiz enfermagem, fiz faculdades, mas nunca terminei nenhuma. Olha que. E aí construo a minha trajetória no café como barista, como instrutor, dou aulas, começo a atuar em eventos. E aí, morte de George Floyd. Teve a morte de George Floyd que iniciou um grande movimento aqui no Brasil e no mundo, e onde tinha poucas pessoas pretas dentro do mercado do café. E aí todo mundo decidiu olhar pra gente assim do nada. Não, vamos dar curso pra vocês, vamos trazer as oportunidades. Isso foi logo depois da morte de George Floyd. Infelizmente, né? Teve que um morrer assim de uma forma pra ter uma narrativa, pra ter uma estratégia, pra ter um tipo de avanço. É, E aí eu comecei a receber essas oportunidades, eu fiz cursos internacionais, nacionais, é, eu comecei a acessar muitas coisas, assim, que começaram a me melhorar como profissional, a me deixar mais técnico, mais preparado, mais prático, mais ágil. Também comecei a acessar na época as ferramentas de autocuidado, comecei a meditar, comecei a praticar yoga, porque eu descobri que muitas dessas coisas vêm também da nossa ancestralidade, da nossa raiz. Comecei a me alimentar melhor, comecei a comer orgânico, comecei a me conectar mais com a natureza, a usar esses recursos também, que não é só trabalho, para me ajudar a estar apto para o trabalho, porque a gente sabe que a rotina ela é punk, ela é puxada. Né? Ontem eu estava em outro lugar, cheguei em São Paulo, terminando aqui, vou para outro lugar. Então, essa é a nossa vida quando a gente quer empreender. E não tem conto de fada, é correria e vai dar certo. Então, voltando, trabalho no café, primeiro tem essas oportunidades no mercado, é,
tem a morte do George Floyd, que é onde eu começo um processo de capacitação, né, de me preparar. E, e aí, logo depois disso, a Beyoncé, que eu preciso falar dela, lançou o Black King, que é um documentário perfeito que eu já vi 500 vezes, que fala sobre Black King, né, preto é rei. E ela traz essa referência antes da escravidão, porque muitos de nós temos só essa referência de preto, pessoas pretas escravizadas. Não, meus amores, isso é só uma parte que teve um grande impacto que ainda tem nas nossas vidas, mas a gente tem muita coisa antes. Nós somos reis, a gente amou, a gente empreendeu, construímos pirâmides, governamos países, entendeu? Então eu fui atrás disso. E aí quando eu vi, até me arrepio, o que nós já fizemos, eu falei, cara, eu quero mudar o mundo. Como eu vou fazer isso? Preciso fazer isso de forma estratégica. Quero um projeto social porque eu tive acesso a muitas coisas e essas coisas eu quero disseminar dentro desse projeto social. E como eu tive essa experiência de ascensão social, que é sair de uma periferia, que é morar numa cidade grande, que é todo esse caminho que a gente tem como pessoa preta, né, tipo, até chegar lá, entre aspas. E quando a gente passa por isso, a gente meio que entende como isso funciona. E aí eu falei, cara, eu quero trazer isso de uma forma mais direcionada para preparar melhor essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas periféricas. Então eu juntei a minha experiência, as ferramentas e criei um Ubuntu Café, que vem como um movimento para formar profissionais na área do café, mas agora a gente está expandindo para a coquetelaria, para a da gastronomia, para a hospitalidade e atendimento, porque é isto, a gente precisa de pessoas capacitadas e eu gosto de trabalhar com alimentos e bebidas. Eu gosto de trabalhar com café porque é muito ancestral, né? Hoje eu tô na Forbes, acabei de ganhar um prêmio no Canadá, tô lá no Congresso Nacional, tô televisão, pipipi papapá, mas eu trabalho com um produto que, se fosse a olhar há 120 anos atrás, 130, 140, 150 anos, eu estaria numa fazenda colhendo café. Esse seria meu lugar. E hoje não, hoje eu sou referência mundial nesse mercado. Então, para mim é importante. Então, a minha trajetória ela começa assim, e hoje eu estou aqui, né? Tipo, dia 27/11, no escritório do Machado Meyer, gravando, me conectando com mais uma pessoa incrível do mercado, te conhecendo, querida, e o café tem me levado. E hoje eu também atuo como produtor de alimentos e bebidas, tem algumas agências que atendem multinacionais e tal, e aí me contrata para ter essa comunicação com o cliente, definir catering, contratar equipe, fazer tudo fluir. E aí tem a gastronomia periférica, que é um projeto que eu atuei como sócio, como parceiro, e a gente formou mais de 4.000 pessoas de periferias em favelas de todo o Brasil. Eh, Montamos cozinha nas quebradas, abrimos 2 restaurantes escolas, um lá em Brasília em parceria com o Sindicato dos Bancários, aqui em São Paulo em parceria com a Unilever, porque nós pensamos, tá, capacitamos esses profissionais, trazemos essas pessoas para perto, damos conselhos, trazemos uma realidade de mercado, mas elas precisam de experiência. Então vamos abrir um lugar onde elas vão ficar 3 meses estagiando, porque muitas dessas pessoas nunca tiveram experiência com nada quando vem pra gente, e aí depois de realmente rodar tudo isso com a gente, elas vão para o mercado de trabalho. Que bacana, Ronaldo. Eu acho muito importante, assim, até porque uma das perguntas que eu iria lhe fazer estava muito relacionada com se você conseguia, né, de mensurar o impacto, né, na sua comunidade, como que nessa age como não apenas uma pessoa como inspiradora, mas também como você atua para promover e criar um ambiente mais eh, diverso e auxiliar. E é muito interessante que você coloca, né? Eu não tinha feito nenhum curso de barista até então. Eu aprendi, vamos dizer, na marra, né? Tentativa e erro, vamos entender, vou observar. Exato, com a mão na massa. E atualmente você trabalha para formar pessoas, né? Então, você está fazendo com que não só seu aprendizado na prática, mas num conhecimento técnico de formação, possa, né, possibilitar
que o mercado de café se torne cada vez mais diverso, inclusive, e como você colocou, né, faz todo sentido dentro da nossa história, dentro da nossa ancestralidade, o café. Quem não tem uma memória afetiva tomando um café, a não Sim, ser, né? olha. Então acho que é muito bacana. E eu acho que as histórias, tanto a sua quanto da Regina, se conectam muito, porque num aspecto, né, em que toda a história do café e como que tem, né, várias questões relacionadas à escravidão, como que a gente lida com o café e como que essa riqueza precisa voltar para a gente. E Regina trabalhando, né, na ressignificação e mostrando, né, que a beleza, né, negra e como que isso se conecta, né, como que nós, se tivermos propósito, se tivermos apoio e oportunidades, a gente consegue transformar qualquer mercado. E eu sinto que é isto, o nosso trabalho é muito de voltar para esse lugar do protagonismo e não pedindo um favor, é tipo: "Olha, eu sou bom nisso e eu vou me preparar tecnicamente, eu estou aqui apresentando para vocês como a gente faz", né. É porque As não pessoas precisam de mais mais oportunidade. oportunidades, mais direcionamento e não só isso, mas, eh é igual você falou, faz sentido certos movimentos. O meu com o café, você com a moda, não só isso, mas Entretenimento, exato, mas entretenimento, tudo se conversa de alguma forma, né? tudo se conversa. E sobre eu, né, ter dado aula, né, o meu caminho ele foi ao contrário, porque geralmente as pessoas elas estudam, depois que elas estudam, elas têm um tempo para poder experimentar, para poder testar se aquilo funciona ou não, adaptar e aí depois começa. O meu eu Isso lembro num que lugar de privilégio, mas a né? Que a gente não gente não tem. tem. E você que tá escutando, às vezes você não vai ter esse momento para se preparar não, tá, meu amor? Você não vai ter esse uma semana, um mês, um dia para você primeiro estudar, depois testar, não. No meu caso, eu percebi assim, eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso de barista agora, mas eu preciso aprender. Então, é às vezes a gente furar a fila mesmo e ressignificar também essa roda, porque a academia brasileira, eu tomei 2 bombas na escola, gente. Tipo assim, vendia bombom, era o maior comerciante da escola, fazia meu aqué ali, mas fui pra maior instituição, tipo, do país, a mais antiga, a Academia Brasileira, tipo, lá no Congresso Nacional, pá, então, olha pra você ver, tomei 3 bombas. Então, esse caminho também que existe, a gente tem que questionar, a gente tem que se incomodar. E a gente tem que aí, né, fazer isso da hora. Como que você se dedica a um estudo, ou uma pesquisa, se você não tem comida na geladeira, você não tem É, perspectiva de vida, exato. né? Então, por isso que a gente também, os nossos movimentos se encontram, porque eu acho que é o caso da gente olhar para tudo, ver, perceber a falta de oportunidade, Realidade. entender aquilo que nos afasta dessas oportunidades, dessas possibilidades, e a partir do momento que a gente entende como a roda gira e consegue ter um mínimo de acesso, é já puxar outros com a gente. Então, eu não tive esse conhecimento, mas o que eu aprendi, eu vou dividir com vocês. Por exemplo, dentro da Rutu, a gente tem um webinar online, que é um encontro com todo mundo que é agenciado ou que tem interesse em se agenciar, onde eu conto a minha história, o porquê que eu criei a Rutu, o porquê do nome. Entra o nosso jurídico, a gente tem uma advogada que se chama Thaís Pereira, inclusive um beijo, querida. E eu conversei com ela, inclusive, até trazendo isso para a gente ver a força das parcerias, né, das trocas. Eu falei, nossa, eu queria tanto poder conversar com o elenco, né, e trocar uma ideia e tudo mais, mas eu não tenho tempo de ir até todo mundo, trazer todo mundo aqui. Ela falou, vamos fazer um encontro online. Eu falei, eu preciso explicar para a galera e assim, como que funciona o mundo dos eventos e da publicidade, que são coisas diferentes, né? E também eu quero que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Quando eu trabalhava como promotora de eventos, eu queria saber qual era a empresa que eu estava indo trabalhar, representar,
quanto seria o meu cachê, quanto seria o pagamento, eu queria saber tudo. E essa minha curiosidade também me fez avançar, porque eu fui aprendendo também nesse trajeto, Exato. tentando, errando, Na acertando. sua realidade, como uma mulher preta, você entendeu e você falou, tá, eu preciso criar então as As minhas minhas regras, ferramentas, as as minhas minhas ferramentas para que isso estratégias. funcione. Isso é interessante, gente. Criem suas próprias ferramentas e as suas formas de fazerem as coisas acontecer. Que às vezes o que é imposto não funciona pra gente. Tá aí, tipo, mais um. E aí, dentro do webinar, eu conto tudo isso porque a gente vive agora no mundo digital, né, de redes sociais, e tudo é 15 segundos, 3 telas, uma tela. Então, às vezes, eu acho que as pessoas entram ali no Insta da Rutu, ou no meu Insta, ou no site, e às vezes pode ter a impressão de que eu tive uma ideia iluminada e criei, deu muito certo, e saí na revista, e tudo foi acontecendo e esses reconhecimentos vieram após muitos esforços. E eu posso dizer para vocês na prática que tem muitas pessoas, muitos profissionais negros competentes que estão se esforçando pra caramba, se dedicando pra caramba, e muitas vezes não vão chegar a ter esse reconhecimento. Então, é, e a Rutu também é um pouco daquilo que eu passei de negativo também, eu faço esse caminho inverso, de mostrar para o elenco como que é como que funciona o mundo dos eventos, como que funciona o mundo da publicidade. A Thaís do jurídico, ela entra para falar sobre contratos, sobre descontos, sobre cláusulas. Por quê? Para que o elenco saiba que eles têm um respaldo, tanto jurídico quanto profissional, né, nesse intermédio que a Ruto faz entre. Regulamentado, né? Exato, tem uma É estrutura uma estrutura muito que ele bom. tem esse cuidado, ele não está sozinho, e para que esses profissionais possam prosperar dentro desse mercado e se sentir pertencente, porque muitas vezes a gente aprova um modelo, uma atriz, mas quando chega lá no set, ela também vai ser a única, né? Então, que ela saiba que ela não está sozinha ali. Que ela tem um respaldo jurídico, profissional, um apoio, né, uma rede de apoio. Então, eu faço isso nesse webinar para que a gente tenha, para que esses profissionais tenham mais conhecimento. Eu acredito que conhecimento é poder, né? Então, fui aprendendo tudo na prática e eu faço questão de dividir tudo que eu fui aprendendo e vou aprendendo nessa trajetória. Por exemplo, fui para Cannes, voltei, eu já criei ali registrei tudo que eu vivi lá nos dias e dividi isso com a galera também, Isso é importante. para que eles possam se inscrever, para que eles possam se ver dentro desse festival no ano que vem também. Então, entrei aqui para Tá tudo somar. certo. Vamos continuar. Eu acho que é. Eu acho muito bacana, Regina, que você trouxe essas questões. Acho que são dois pontos que se conectam muito bem. Primeiro, o Ronaldo trouxe o aspecto em que crie suas próprias ferramentas. Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque as ferramentas, elas, né, que estão disponíveis, as métricas, as réguas, elas foram criadas por pessoas brancas. Uhum. Então, nem sempre elas vão refletir a nossa realidade, as nossas possibilidades. Então, também na questão da trajetória também, eu acho que é muito importante. Você não tem uma trajetória linear, nem cada trajetória é única. Não tem o glamour, né, de chegar a Cannes, tem o glamour de chegar na Academia Brasileira de Ciências. Mas quanto trabalho, né? Quanto suor, quanto medo, quanta determinação, quantas pessoas incríveis, quantas pessoas não tão incríveis que passaram nessa jornada, né? Então, é muito isso, né? Acho que cada um identificar seu propósito, criar suas ferramentas, então acho que isso é muito importante. E o outro ponto que você trouxe, que se conecta muito, né? Afinal, estamos no escritório de advocacia, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque o que a gente percebe é que talvez uma das barreiras para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, está relacionada às questões legais, né? Isso não só num aspecto de pessoa jurídica, mas também num aspecto de pessoa física. Então, acho que seria importante se puder compartilhar com a gente, também depois a gente passa a palavra para o Renato também, porque acho que desconecta bastante, que é justamente quais são os maiores desafios jurídicos, quais são as dicas que vocês podem dar para quem está tentando empreender, o que vocês acham que foi mais desafiador nesse aspecto.
Eu acho que o jurídico e o que eu faço, né, o que a gente traça nesse caminho, tem um ponto em comum que são as decisões, né? Eu tomo a decisão de quem entra para o elenco, quem eu vou apresentar, qual vai ser a campanha que eu vou fazer ou não. E o jurídico, ele entra nessa decisão de como vamos apresentar nosso contrato, o que que a gente vai ter de cláusula, quais são as cláusulas abusivas. Eu já recebi muitos contratos abusivos que, se eu não tivesse um suporte jurídico, e acabar passando batido, né? Como a gente estava falando, esse caminho nosso é de ir fazendo, aprendendo, errando, aprendendo, acertando, mas tem coisas que não excluem, né? É óbvio que no início o empreendedor, muitas vezes, ele não vai ter a possibilidade de ter uma consultoria jurídica, né? Então, no início, eu também ia lendo o contrato, pesquisando, falando com outras amigas, isso aqui está errado, eu acho que isso daqui não está certo. Então, eu acho que é algo muito importante para quem quer empreender, para quem tem seu negócio. Não digo, óbvio, né? Quando a gente pensa, nossa, eu vou ter um advogado, você pensa, caramba, é caro, é Tipo Viola difícil. Davis, né? Ah, a gente já Tem que pensa pagar em nela. dólar. Annelise Keating. Aham. A gente já pensa em tudo isso, mas eu tive no meu caminho mulheres pretas maravilhosas que sempre me apoiaram em situações assim diversas. E hoje eu tenho a Thaís, que é minha parceira, e ela contribui muito nesse caminho, sabe? É um contrato. Pode parecer a parte chata do trabalho, mas é algo muito importante, né? Exato. Precisa ter o contrato, é o contrato que vai determinar eh, como você vai receber, quais são as práticas, né, que precisam ser práticas boas, práticas não, cláusulas, precisam ser cláusulas boas para os dois lados, aonde tem ali alguma coisa que você pode se prejudicar ali lá na frente, então precisa sim ter um aporte jurídico, né, o contrato é muito importante, é algo que eu não abro mão de ter, nem o jurídico e nem o contrato, não abro mão, é muito importante porque isso é um respaldo, é um seguro, tanto para quem está contratando e para quem está prestando serviço, né? De ter ali tudo registradinho, bonitinho. Nessa troca de contrato, a gente entende também como que as empresas trabalham e você já aprende como esse parceiro segue, você aprende também, então essas práticas contratuais que a Rutu tem seguem de acordo com as práticas da nossa empresa. Então, poxa, que legal. Vamos sim, olha, essa cláusula aqui talvez seja importante a gente alterar. Vamos sim, vamos caminhar junto. Então, é importante, é muito importante o respaldo jurídico e é muito mais importante quando um escritório jurídico tem um olhar para a inclusão e para a diversidade, porque é é é é a tomada de decisão, né, se o jurídico se a Thaís não me der o ok para assinar o contrato, eu não vou assinar o contrato, né, e o elenco também não vai assinar esse contrato sem passar pela Thaís do jurídico. Então, é muito importante ter escritórios como esse olhando para esse tema, porque vocês mostram também para outros escritórios, para os parceiros, para os sócios, né, de que isso é muito importante na cadeia do negócio, né? Vocês estão pegando as pontas, né? São muitas coisas, né? Como a gente estava falando anteriormente. A diversidade ela não se baseia na campanha, numa foto no feed em determinado mês. Ela vem aliada a práticas, né? Sim. A A aproximação, a EPD, aproximação ao ao RH acolhimento. que olha a ter um cuidado com esse trabalhador, né, a falar com o jurídico, olha, o que a gente pode mudar aqui que possa melhorar a vida do nosso trabalhador, principalmente pensando da onde esse trabalhador vem, qual é a vivência dele. Então, é muito importante esse movimento que vocês estão fazendo, é muito bonito, é muito gratificante estar aqui, porque é um meio extremamente embranquecido também, mais uma vez, com muitos homens, né, homens brancos, liderado por homens brancos, então
vocês fazerem esse movimento é muito importante, porque joga esse olhar também de que o racismo não foi criado por nós negros, né? E somos nós que estamos aqui tentando resolver isso, Essa né? bagunça. Então, quando vocês entram, vocês assumem esse papel de a gente ainda vive essa herança do privilégio, né? E da segregação e tudo mais. Então, quando vocês também assumem essa postura, né? O escritório assume essa postura de falar, não, a gente também tem responsabilidade sobre isso. A gente também precisa olhar para esses profissionais e para essa causa, que não é uma causa, né? Tem que ser visto como uma estrutura mesmo, É né? uma estrutura. Entender essa estrutura que a gente vive, que é uma estrutura misógina, racista, gordofóbica, LGBTfóbica. LGBTQIA+. Então, acho que eu respondi a sua pergunta, respondi. Acho que na minha experiência, assim, Ronário, eu queria saber se você também tem uma Thaís, porque a Thaís é famosíssima aqui, né? A Thaís do jurídico. Então eu quero saber se você tem a sua Thaís. Ai, aqui eu tenho, tipo, a Vitória, tem a Bia que não trabalha mais no Machado Meyer, tem o Gabriel, é, tem a Amanda. Eu tenho pessoas aqui dentro do Machado Meyer que me acolheram desde o primeiro dia e que me mostraram assim, Rô, você tem uma ideia maravilhosa, você é isto, né? A gente quer arrasar e tal, a gente quer trazer as pessoas pra perto, só que isso precisa de dinheiro, e aí para você ter o dinheiro, esse dinheiro vai vir das empresas, do governo, só que para você receber isso tem todas umas obrigações. E não só isso, para o seu projeto ser reconhecido, né, para que o seu certificado ele seja levado a sério, para que os profissionais que você forme na área da gastronomia tenham relevância, precisa sim dessa parte. Então, eu tive pessoas assim, é, teve uma que eu não sei se ela é uma das sócias e tal, mas logo no começo ela me chamou, Carol Marques, tipo, poderosona. Não sei como ela me viu assim, ela veio e falou: Ó, você tem esse espaço, vai estar aqui um monte de advogados, e aí quero que você fale do projeto e me deu tudo ali uma abertura e estrutura. E eu vim, fiz um trabalho excelente. Então, dentro do Machado Meyer, que, nossa, além de ser um lugar lindo na Faria Lima, tem profissionais muito qualificados e é um outro nível, né? E é muito importante a gente estar dentro desses espaços. Tipo, porque quando eu falo assim, o meu jurídico é com Machado Meyer, o pessoal dá um nu, tipo, nossa, que é isso? E aí eu dou só uma limpadinha assim no meu ombro e falo, não é comigo, é com o escritório do Machado Meyer. Não, e desde, tipo assim, de uma copeira que no dia que eu vim, a formação do meu projeto social aconteceu aqui dentro, num auditório. Trouxe os meus alunos, ficaram maravilhados com a estrutura, com tudo. E aí tinha uma pessoa ali da limpeza que me ajudou a conectar os equipamentos, a uma mesa e tal. Então, é de forma holística, assim, o Machado Meyer tem sido muito importante para mim. Real, de verdade. Obrigado, Machado Meyer. Ó, que bom, Ronário, fico muito feliz em saber. Eu acho que assim, eu, né, sou integrante do nosso Comitê de Diversidade há algum tempo, tenho 2 anos, o pessoal não deixa eu ir embora, e, Que e bom. eu fico falando que a partir do momento que não fizer mais sentido, que eu deixar de acreditar que a gente pode fazer mais, que a gente pode incluir mais, que a gente pode ter um olhar mais diverso, se eu perceber que isso não está no nosso DNA, o DNA de transformar, de incluir, não faz sentido, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Acho que o escritório a gente tenta, né, dentro do nosso mundo, né, nosso fundinho jurídico, trazer esse olhar. Você falou aqui, né, lugar lindo na Faria Lima e tal, e eu penso que não é nem tanto pertencer, eu acredito muito que é retomar. Esses espaços nunca deixaram de ser nossos, né? Como você mencionou, Beyoncé, trouxe, né, a história dos, ah, do, da, Das pessoas pretas antes da escravidão.
nossa história tem outras, né? Outras vertentes que poderiam ser contadas, mas deixam de ser. Talvez não, é uma escolha, né? Então, eu acredito muito que retomar esses espaços. Eles sempre pertenceram para nós também. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa visão e esse apoio. E eu acho que, assim, num aspecto jurídico, você tem uma ideia muito de o advogado vem fazer aqui quando eu tenho eu só vou procurar um advogado quando eu tenho um problema, né? E eu sempre falo, gente, mas um advogado ele não é bombeiro, advogado tem uma atuação muito preventiva, então é para não ter um problema. E nesse aspecto de formalização, de estruturação da empresa, de tirar essas dúvidas, procurar, a Regina mencionou, né? Eu procurei uma amiga, eu não tinha talvez um jurídico estruturado. Tem várias pessoas hoje, né, também com a internet, né, as redes sociais, tem várias pessoas super dispostas a ajudar, tem nosso, né, tem o Machado Meyer também. Então, acho que é muito importante, né, ter essa visão de que o contrato, como a Regina mencionou, ele vem como um mecanismo também de proteção, né, porque chega, e de previsibilidade. A partir do momento em que a gente fixa algumas balizas, estabelece algum ponto ali, você sabe como que você tem que agir e como que o outro tem que agir. Então, é uma questão de ter essa ideia, ter esse olhar para o formalismo, né, de não ver o jurídico como um problema, né? Como um bicho-papão. Eu acho que é como se fosse a medicina, né? Tipo, a gente acha que a gente só tem que ir no médico quando você tá doente. Não, acabou isso, gente. A medicina ela é preventiva, é alimentação e tal. E, e eu acho que como que a gente está falando né, dessa realidade de Machado Meyer, desse ambiente mais jurídico, isso também vem como prevenção. É, ter o registro correto, da forma correta do seu projeto social, na categoria certa, ou do seu empreendimento é importante, porque isso vai definir os recursos que você vai ter acesso, a quantidade de pessoas que você pode ter dentro da sua instituição, a quantidade de dinheiro que você pode receber. Isso eu aprendi com vocês, tá? Que dependendo se eu vou como OSC, como ONG e tal, isso limita eu de receber certos recursos. Tem a Rebeca também, que na época era estagiária, não sei como ela está aqui hoje, mas a Rebeca era uma mina preta também que me ajudou muito, assim. E ela. E eu lembro que no começo eu assustei muito porque era muita coisa, né? As meninas traziam lá só pro registro documentos de várias páginas e tal. E aí isso me assustava. E ela, não, Ronaro, é normal, faz parte, é importante. E aí hoje, né, depois que tudo está organizado, eu percebo a importância disso e o quanto isso nos protege. Essa coisa de contrato, de ter as cláusulas tudo certinha, nossa, isso livra a gente de várias dores de cabeça, de um disse que me disse, sabe? E é um trabalho a mais que a gente tem, só que a gente tem o Machado Meyer, que tem uma área pro bono, então que vocês conseguem acessar, conseguem tentar aí, né, ser atendido por essa equipe, mas a gente também tem outros lugares e instituições, né? E se você pode pagar, pague, tá, meu amor? Que o seu você paga a advogada, né? Faço Isso. questão de, acho que é fazer também. Eu acho que você. A forma da gente reconhecer o trabalho de profissional é justamente pagando pelo trabalho que ele está exercendo. Então, dentro da Rutu, por exemplo, o contrato ele vai ditar quanto tempo a imagem dessa pessoa vai ser veiculada, se essa pessoa vai poder trabalhar para outra marca, para marca concorrente ou não, o Contrato de prazo, exclusividade. exclusividade, se vai ter exclusividade ou não, porque não é todos os trabalhos que têm exclusividade. Então, o contrato ele é muito importante para a gente nesse sentido. Já aconteceu de campanhas veicularem sem que a marca consultasse nosso elenco e a gente. Então, ter esse contrato foi que nos assegurou de poder resolver isso. Mas é como você disse, né? O jurídico ele vem justamente para prevenir de que haja problema lá na frente. Exato, e deixar tudo certinho, organizado. Obrigado vocês aí que cuidam da gente e de toda essa burocracia, né? Porque isso economiza muita saúde mental.
Nossa, gente, isso economiza, tipo, muito desgaste, quando você tá adiantado, preparado, correto, né? Total, acho que também tem um outro aspecto que vocês, né, trouxeram toda uma história, né, em que, né, de construção da carreira, eu não tinha oportunidade, não tinha tempo para fazer um curso de barista, eu tinha que ter para comer, né, como a Regina mencionou. E você ter uma formalização, um contrato, permite também, porque a gente tem menos margem para errar, né? Acho que isso é muito importante. Quando você tem menos margem para erro, você está assegurado com profissionais e bem orientado. Isso permite, né, com que você tenha mais segurança para crescer, para empreender. Então, acho que, como o Ronaldo mencionou, se você não conhece o promono do escritório, procure o promono. Se você não tem condições de pagar, procure uma outra pessoa, procure na sua cidade um núcleo de prática jurídica. Tem quase todas as universidades no país têm núcleos de prática jurídica. Eu acho que essa é uma informação muito valiosa também. Eles prestam serviço pro bono. Tem muita gente super capacitada e bem intencionada, né, para auxiliá-los. Então, é muito importante você que está começando aí com a sua empresa. Hoje, né, a gente tem um fenômeno, né, maior do microempreendedor individual, né, de maior nível de CNPJs aberto, uma desburocratização também nisso, né, hoje, em razão da digitalização da economia. Então, é importante que você procure pessoas para te orientar, se você está fazendo o recolhimento adequado dos tributos, ou se você está pagando mais do que deveria, enfim. Então, é muito importante porque isso pode estar fazendo toda a diferença na velocidade do seu crescimento, na sua margem de lucro, entre outras, e na sua própria segurança mesmo. Então, é muito importante. Sim, o papo está ótimo aqui. Eu gostaria de ficar aqui até o final do dia falando com vocês, mas eu acho que seria muito importante também vocês trouxessem assim uma perspectiva assim de como que vocês consideram dessas barreiras mais estruturantes, além, né, da capacitação, do conhecimento do marco jurídico. Tem algum outro ponto que vocês gostariam de endereçar aqui como uma dica para os outros que estão aí também tentando fazer sucesso e empreender? Rapidinho, eu acho que a minha dificuldade foi que quando eu fui registrar o meu projeto social, até então eu seria o único sócio, né? Só que existia, eu não sei se ainda existe, uma obrigatoriedade de terem duas pessoas nesse contrato. Então, isso foi uma coisa que me pegou um pouco desprevenido. Eh, eu acho que essa parte de fazer os contratos também, o registro em si eu tive todo o apoio, foi um pouco assustador, foi o primeiro contato, né? Aquele monte de folhas e tal, cláusulas, mas os contratos, assim, que é ter todas essas informações bem definidas, é, e, o, e essa prestação de contas, né, que entra muito na tributação, que eu acho que foi um caminho um pouco mais novo, assim, do que é recolhido, do que não é, de como é feita essa justificativa. É, eu acho que talvez dos três, esse tenha sido o mais. Era o mais distante e que eu tive que dedicar mais tempo, que foi para todas essas questões tributárias, assim, que envolve um projeto. Uhum. Bom, eu acho que né, se for para deixar um recado, principalmente para as pessoas negras, é que o caminho não vai ser linear. Você vai sentir muito medo, muita insegurança. Tem as outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que se você não trabalhou em cargos, ou você trabalhou assim como eu trabalhei como caixa de supermercado, trabalhei como frentista de posto, eu panfletei na rua. Então, são cargos que são profissões que muitas vezes não são valorizadas pelo mercado, mas isso não exclui a sua capacidade de liderar uma empresa, de sentar numa mesa de estratégia e trocar com outros profissionais, e liderar um negócio, né. Se você tem essa intenção de ter o seu negócio,
vai atrás, não vai ser um caminho, como eu falei, não vai ser um caminho linear. A gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando também. Se conecte com outras pessoas, né? Eu tenho me conectado e aprendido muito em eventos de discussões, de debates sobre racismo e mercado de trabalho, sobre política, sobre meio ambiente. Então, não se restringe a um assunto só ou aquilo que você atua. Você precisa ampliar a sua visão de mundo, pesquisar, trocar, como conectando com o que ele falou de tributação. Tenha uma contabilidade, procure alguém que possa te ajudar nesse sentido, e futuramente também. Agora eu sei que tem o Pro Bono do Machado Meyer. Então, assim, se joga, né? Tenta. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, porque o mercado também faz com que a gente se olhe nesse lugar de que você não é capaz. Então, não vou aqui dizer que se você quer, você consegue, porque isso é um discurso muito feio, né? Eu acho que tem muita gente aí que está tentando e por falta de oportunidade não está conseguindo. Então, continua, 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 continua. É dia após dia, plantando a sementinha, trabalhando, pesquisando, se conectando com as pessoas e descansando também. Tem que descansar, Tem que tem que beber descansar. água. Sim. E eu acho que o que eu deixaria para as marcas, empresas, as pessoas que estão em tomada de decisão, seria a provocação, né? Que eu acho que, além de. Eu acho que não basta admirar um negócio, você precisa contratar esse negócio, respeitar os acordos, respeitar os prazos de pagamento, entender de fato qual é, se você está numa posição de tomada de decisão, entender qual é o formato de contratação da empresa que você trabalha e o profissional que você quer contratar. Se você está brigando por uma inclusão dentro da sua empresa, você trazer, olha, gente, a gente vai ter que ressignificar esse processo para que a gente consiga trazer mais profissionais empreendedores, porque muitas vezes isso fortalece a saúde do negócio desse empreendedor. Hoje você está aqui no Machado Meyer, que vai te possibilitando estar em outros lugares. Vocês mesmos acredito que vão indicando, né? O Ronaro para outras frentes. Então, é muito importante ter esse olhar também, porque muitas vezes a empresa vai, olha, eu admiro muito o seu trabalho, bora, vamos fazer, mas o contrato não chega, ou quando chega, às vezes é com valor que não abarca o serviço de uma agência, né, no meu caso. Então, é ter esse olhar mesmo de ter essa dimensão e trocar, né, e entender que com certeza um empreendedor periférico pode sim atender uma marca gigante, uma multinacional, né, mas que precisa ter esse cuidado de entender, né, olha, você vai pedir, como você falou, tem contratos que vão pedir que tenham 2 pessoas. Não dá para você exigir a mesma coisa de que você exige de uma outra marca, né? Então, eu acho que eu deixaria essa provocação para quem está nas tomadas de decisão e esse incentivo para quem quer empreender, para quem quer tirar o negócio do papel. Como eu falei, eu demorei 2 anos para colocar isso em prática por diversos motivos, mas também pela insegurança, pelo medo. Então, e pela falta também de de estrutura financeira mesmo, né? Como que você vai abrir um negócio sem ter uma estrutura financeira? Então, Vai gastar eu ali 4 fui. mil reais para um registro, tipo. Exato. Então, o registro, por exemplo, da Rutu veio depois. Eu não tinha como olhar para essa frente no início, né? Então, entender o que nesse começo você precisa fazer e olhar com atenção e indo galgando os próximos passos, os próximos caminhos, mas sempre tendo em mente. Eu preciso registrar o nome do meu negócio, eu preciso ter um setor jurídico, ou uma consultoria jurídica, eu preciso ter uma contabilidade, eu preciso ter o posicionamento definido da minha empresa, da minha marca nas redes sociais, e pensando também as linguagens, né? Porque Instagram é um formato, os formatos, no caso, Instagram é um formato, LinkedIn é outro, Facebook é outro, entender que nem todo mundo está na internet, né? Que parece que todo mundo tem rede social e todo mundo sabe mexer, mas tem pessoas assim que não gostam e não estão, e a gente precisa chegar a essas pessoas também.
Então, acho que é isso. E agradecer também, né, pelo convite, por essa conexão maravilhosa Eu- aqui. Já quero conectar os nossos negócios, que eu acho que tem match. Negócios. Muito obrigada. Sim. É, se eu puder também agradecer, né? E dar um último conselho que é olhar para essas coisas, mas também se olhar de forma holística, né? Existe uma ferramenta que chama Roda da Vida, que nela vai ter lá trabalho, financeiro, amizade, família. E é a gente aprender, porque às vezes a gente entra nesse hiperfoco de trabalho, né, amiga? Porque a gente recebeu a oportunidade, é agora, não podemos parar e a gente E vai tem fazer outras coisas acontecendo ao são mesmo tempo, né? importantes e que vão te ajudar a segurar esse corre, esse trabalho, né? Ser constante, constância é importante. Então você, se olhar mesmo assim de forma holística e se desenvolver, porque eu acho que o autoconhecimento assim é você olhar para você e ter a meta de ser uma pessoa mais equilibrada, mais assertiva. Claro que a gente vai errar, eu acho que só faz bem, é muito bom. E principalmente dentro da nossa comunidade, pessoas pretas com pessoas pretas. Porque às vezes falta uma sensibilidade da gente com a Acho que é gente. recorrer aos saberes ancestrais, né? Muito bom, sim. Né? Eu sempre lembro de quem veio antes de mim. A É, avó, os conselhos que a avó dava. o chazinho para dor de cabeça. O café que a minha avó, eu lembro muito da minha avó. Ah, E ela era mineira, tá? aham. Ah, tô com dor de cabeça, toma um café que passa. Então, até hoje, né, teve épocas que eu não podia, assim, tomar café, aí começava a ter uma dor de cabeça. Eu falei, gente, eu vou ter que tomar pelo menos 2 dedinhos, que um só não dá, né? 2 dedinhos de café. Tomava e passava dor de cabeça. Então, são esses saberes ancestrais também que ajudam a fortalecer a nossa caminhada, né? Por esse caminho que não vai ser fácil, não está sendo, mas que a partir do momento que a gente lembra de onde a gente veio, quem a gente da nossa família, da nossa rede de apoio, das nossas referências, de quem pavimentou todo esse caminho, né? Porque eu acho que a gente está aqui hoje é um reflexo de quem veio antes da gente. E muitas vezes não tem uma rede social, ou não teve Não naquela saiu numa época, revista igual a gente, não ganhou um prêmio. mas que pavimentou e continua pavimentando esse caminho para que a gente consiga dar continuidade a esse legado. Aí, um exemplo, né? O cafezinho. Tomem café pra tirar Cafezinho. dor de cabeça. Isso é autocuidado. Eu acho assim que vocês colocaram um ponto muito importante, né? Quando eu estava olhando o currículo, fazendo aqui a pesquisa, eu falei assim, e vocês contando toda a jornada de vocês, a quantidade, eu pensei, quantas horas será que tem o dia deles? Eles devem ter o dobro de tempo disponível para Oh! fazer tanta coisa, porque vem a Nossa Senhora. Então, eu acho que vocês trouxeram uma mensagem muito bacana, que é uma preocupação que a gente tem, porque várias questões, né? Além do corre diário, né? A gente precisa também, né? Não fomos nós que criamos o racismo, mas a gente tem que trabalhar ativamente para transformar a sociedade. Isso tem um custo, né? É um custo, talvez, às vezes, de oportunidade, às vezes tem um custo de saúde mental, então, tem tantas questões que a gente precisa né, lidar diariamente, microagressões, agressões, né, efetivamente, e a gente lê o noticiário, então a gente é atravessado Uhum. de várias maneiras ao longo do nosso dia, né? Então, Sim. ter essa ideia de se cuidar, de pensar naquilo que faz bem, procurar se alimentar bem, o Emicida fala muito disso, né? De como que ele, depois de muito tempo, foi olhar para a alimentação dele não é porque a pessoa não queria se alimentar bem, né? Não tem nada a ver com isso. Às vezes o que você tem para comer é aquilo que a longo prazo, né, pode te dar um problema de saúde, ir ao médico, se cuidar, fazer terapia. Se não gosta de fazer terapia porque acha que não funciona, vai fazer qualquer coisa, vai correr, qualquer coisa. O importante é ter esse espaço de autocuidado, né, de fortalecer, procurar ter a sua rede de apoio. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a Regina, ela começou falando que a ideia é sempre juntar, né? E eu acho que é bem isso mesmo. Nós sozinhos
não conseguimos nada. Juntos, a gente consegue tudo. Eu tenho muita convicção disso, que não só, né, num aspecto, né, utópico, mas que o quanto que nós somos capazes, quanto que a gente se junta, a gente só se potencializa. Então, por que andar sozinho, né? Olha para o lado, encontra um amigo, não conhece, faça um amigo, né? Então, é sempre importante, é muito isso. Então, gente, muito bacana estar aqui com vocês nesse mês, né, de consciência negra. Eu acho que a Regina e o Ronaro são pessoas incríveis. Espero que vocês sintam tão assistindo, sintam tão inspirados como eu estou saindo daqui hoje. Então, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecê-los melhor. Queria reforçar o compromisso do nosso escritório, do Machado Meia, com a diversidade e inclusão. Nós acreditamos que juntos podemos transformar não só o mercado jurídico, como a nossa sociedade. E o que separa um profissional negro de um profissional não negro é oportunidade. Então, a gente acredita muito em oportunidade. Então, criem oportunidades, sejam oportunidades, né? Eu acho que é isso que é mais importante. E convido todos vocês para continuar acompanhando as nossas iniciativas do Comitê de Diversidade e Inclusão do Escritório e as nossas redes. Muito obrigada.